Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Mais uma vez falando do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos falar do capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos continuar ainda na primeira lição e hoje vamos falar do item 8, 9 e 10. A gente dividiu porque é muito grande. Então, o que quer dizer não colocar a candeia debaixo do alqueire? É simplesmente a gente tem que entender que nós estamos aqui para divulgar o Evangelho de Jesus. Então Jesus diz que não deveria falar aos gentios, aos pagãos. Por que ele disse isso? Então os apóstolos tinham que pregar ao judeu. Porque o judeu, ele já sabia, ele já tinha o conhecimento do Deus único. Já conhecia o Deus único e também já esperava um Messias. O Messias chegar, o ungido. Então, o judeu já esperava. Então, ele já tinha essa base formada para entender a palavra, para entender os ensinamentos de Jesus. Os pagãos não tinham nada. Por isso, eles não iam entender o Evangelho através dos apóstolos. Então não adiantava os apóstolos ir lá e falar do Evangelho para os pagãos. Não ia ter resultado, porque ali não é um terreno fértil. Não adianta jogar semente ali agora, mas sim o judeu. E o judeu já tinha base. Até aqui tudo bem? Então, eles saíram para pregar o Evangelho. E como que isso acontece? Eles vão falando, procurando os lugares onde as pessoas já recebiam, já tinham determinado conhecimento. Então não adiantava você ir lá, como os espíritas, e pregar o espiritismo entre os orgulhosos, os zombeteiros, aqueles que acreditam que os fenômenos não existem, que não existe a vida após a morte do corpo, que a reencarnação é uma balela, ela não é uma lei natural, que morreu, o corpo tudo acabou, que o corpo foi criado junto com o espírito. Então eles não têm essa dimensão do raciocínio que tem as pessoas que estudam o espiritismo. Eles não sabem analisar por que tanto conflitos sociais. Por que uma pessoa que vem com uma deficiência de nascença, que Deus é esse? Qual a justiça de Deus? Por que uma pessoa vive na miséria absoluta e outros são bilionários? São privilegiados? Deus deu esses privilégios para eles? Privilégio? Evidente que não. Então, só a reencarnação pode explicar. Não tem nada para colocar no lugar da reencarnação nesse sentido. Então, não dá para entender Jesus de uma maneira ampla sem a reencarnação. Então, os espíritas, como naquela época, os apóstolos, não podem chegar a falar do espiritismo com os zombeteiros, com pessoas orgulhosas que estão preocupadas com seus interesses materiais e não com o interesse da espiritualidade espiritual, o que serve para o espírito desenvolver as suas virtudes, aquela ensinada por Jesus. E é isso que a gente tem que entender nessa lição que Jesus nos passa. Então, vamos pregar aquele que quer ouvir. Aquele que realmente está disposto a entender, consegue ter uma visão mais ampla e ver que a reencarnação, ela explica muita coisa. Ela explica os conflitos sociais, ela explica a situação individual de cada um de nós. Por que nós somos antipáticos a uma pessoa?
Por que encontramos uma pessoa na rua e parece que já conhecemos há muito tempo? Então, essas coisas que acontecem no nosso cotidiano, só a pré-existência do espírito, antes de vir para esse mundo, que pode explicar. Por que umas pessoas são inteligentes e outras não são? Só o processo reencarnatório pode explicar. Por que nós viemos com certa tendência a fazer o bem ou fazer o mal? Só a reencarnação pode explicar. Então, é isso que mostra Jesus. Adianta você falar com uma pessoa materialista que só pensa no poder terreno, que o reino que ele adora, o bezerro de ouro até hoje? Você vai falar de Deus, de Jesus para ele? Ele não quer saber de nada. Então não fale com essa pessoa. Deixe ela amadurecer para chegar ao estágio. Assim como Moisés teve uma doutrina mais rígida, Jesus pregou lá olho por olho, dente por dente, Jesus veio amai os vossos inimigos, e o Espiritismo vem ampliar essa visão do cristianismo que Jesus nos trouxe. Então, tudo é gradativamente. Vai chegando a um estágio que se pode falar a uma pessoa da doutrina espírita, porque ela vai ter maturidade para isso, para entender. Outros casos não vai ter, então é perda de tempo. Você abrir os olhos de uma pessoa que não quer. O cego é aquele que continua na escuridão, não quer enxergar. Então, não adianta você tentar abrir os olhos dele. Abre os olhos daquele que está disposto a ver. Ok? Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Evangelho no Lar, com Oswaldo Lutero Barbosa. E que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.